Bem, meus amores, como eu falava, não é? Houve um conflito natural. E a igreja, não é? Os membros maiores da igreja, vendo que aquilo ia acabar, que aquela situação, que aquelas duas ideias, não é? Aqueles dois posicionamentos iriam acabar causando, não é? Gerando um rompimento, uma cisão dentro da própria igreja. Então eles se reúnem em um concílio, que esse concílio é presidido pelo imperador Constantino, que converte-se ao cristianismo. Então, uma vez convertido ao cristianismo, e como ele era um imperador romano, não é? Então, ele preside o concílio de Nicéia, e ele chega à seguinte conclusão no concílio de Nicéia, não é? A partir de hoje, a crença que predominará, ou seja, a crença única, que será um dos fundamentos, um dos pilares da igreja, será a crença em que Deus e Jesus são uma única pessoa, uno e trino. As outras pessoas que não comungam, que não partilham dessa mesma linha de pensamento, serão perseguidas. E foi o que aconteceu com o padre Ário. Ele foi exilado e todas as obras que ele tinha escrito foram queimadas. Não é essa, na minha opinião pessoal, queimar um livro é uma coisa assim estranha para mim, entendeu? Pois bem, respondemos aqui a terceira questão. Tenho certeza que vocês estão aí só colocando o Czinho, ó. Eita, tenho certeza absoluta disso. Quarta questão. Descreva a sequência de eventos ocorridos a Santo Agostinho após o passeio à beira-mar. Bem, quando a questão pede descreva a sequência de fatos, essas sequências de fatos, de acordo com o texto que você pode encontrar lá na página, o texto que trata dessa história, desse evento, não é? Desse episódio que acontece na vida de Santo Agostinho, encontra-se na página 53 e 54 do nosso livro. E você vai ver que ela é uma história que ela tem um começo, ela tem um meio e ela tem um final, um desfecho, não é? Ela tem um final. Então, a sequência de fatos, ela ocorre nessa passagem, não é? Ela ocorre, não é? Essas sequências de fatos passam pelo início, não é? Percorrem todo o meio e chegam até o final. Então, há uma sequência lógica e cronológica desses fatos, não é? Uma sequência que acontece após a outra. O que acontece é que em algumas questões eu percebi que a sequência de fatos não aconteciam, a sequência de fatos não aconteciam da maneira correta. Umas foram incompletas, só colocou as sequências, não é? Do início e do meio, não colocou a sequência do final. Outros atentaram-se apenas para o final, outros ficaram apenas com o início. Então, essa sequência que a questão pede é a sequência dos fatos, não é? Desde o seu início até o seu final. Então, aqui essas sequências de fatos, como vocês sabem, não é? No início já aponta algumas características de Santo Agostinho, que era muito aplicado, muito estudioso da palavra de Deus. Depois, nessa sequência, ele gostava muito de estudar profundamente a palavra de Deus, e ele fazia, não é? E ele passava por um momento da vida em que ele estava muito inquieto com alguns questionamentos feitos por ele mesmo. E aí vocês poderiam até citar estes questionamentos: por que não podemos vê-lo? Por que Deus deixa que coisas ruins aconteçam de vez em quando? Onde fica o paraíso? Então, esse homem estudioso, esse homem que se aplicava e que estudava tão profundamente, não é? A palavra de Deus, os escritos, ele estava passando por esse momento em que ele estava passando por essa série de questionamentos, não é? Entrando já ali naquele ciclo da dúvida. Depois, Santo Agostinho vai para a praia.
Ele gosta de ficar sentado lá e contemplar a praia. Ele vai para a praia. Logo após estar lá, contemplativo, pensativo, à beira da praia, sequência dos fatos, não é cronológicos, vejam, que é um que desencadeia o outro. Ele percebe uma criança que vai e volta, não é? A praia, cavou um buraquinho ali na praia, vai e volta enchendo uma vasilha com água e jogando dentro do buraco. E ele percebe que toda a água que ele joga, que preenche o buraco, depois ela desaparece porque a terra absorve toda aquela água. Ele fica ali observando aquela criança durante um tempo. Ele não se aproxima, ok? Percebam, ele não se aproxima imediatamente. Também era um dado que poderia completar, não é complementar a resposta. Ele observa durante um tempo. Feito isto, ele vai até a criança e questiona a criança, não é? Pergunta para ela. Será que você não percebe que você não vai conseguir, não é? Ele pergunta para ele, a princípio, ele pergunta o que ele está fazendo, não é? Olha só, na página 54, ele pergunta. Página 53, perdão. O que você está fazendo, meu filho? O menino se surpreende com a pergunta e responde, vou jogar toda a água do mar dentro desse buraco. E aí, aqui já é a parte final, já são as sequências do fato que acontecem na parte final. Santo Agostinho vai dizer para ele, mas você não percebe que não vai conseguir? O menino responde com um sorriso, não é? E diz, e você também não percebe que a sabedoria de Deus é inalcançável? E aí, lá no final, não é? De repente, ele compreende toda a verdade. Toda tristeza deixa seu coração que se enche de alegria. Então, essas foram as sequências de fato, que era para você descrever essas sequências, não é? Cada uma delas que você poderia, não é? É pegar esse texto, enxugar esse texto, não é? E responder essa questão com umas 5 frases, certo? Que aí você iria, não é? Descrever as sequências dos fatos que começam, não é? Desde o seu início, passa pelo meio e vai até o final, não é? A conclusão. Então, essa seria a sequência de fatos ideal para se contar essa história, tá bom? Para se descrever a história, foi narrada aqui por Santo Agostinho. A quinta e última questão. Explique a frase de autoria de Mahatma Gandhi que encerra o capítulo 3, o Enigma de Deus. Você iria encontrar, não é, essa frase na última página do capítulo 3, não é? É a frase que encerra. Se você perceber, todos os capítulos encerram-se com uma frase de um personagem, não é? Que tem todo o seu valor e que está intimamente ligado com o conteúdo de que trata o capítulo. Aqui, no caso, é Mahatma Gandhi. Aí veja o que ele diz. A oração traz uma paz, uma força e um conforto que nada mais pode proporcionar, mas ela deve ser feita com o coração. Quando não, é como bater de um tambor ou um simples efeito sonoro das cordas vocais. Quando é feita com o coração, tem o poder de dissolver montanhas de aflições. Bem-vindos sejam aqueles que quiserem experimentar esse poder. Veja o que diz o texto. Explique a frase. Então, esse explicar a frase passa por todos esses momentos dessa citação, por cada uma dessas falas. A primeira diz, a oração traz uma paz, uma força e um conforto que nada mais pode proporcionar. Ponto. Encerra-se uma frase aí. Então, aqui, ó, essa oração, ela traz uma paz. Quando você entra em oração verdadeiramente, segundo aqui o pensamento de Mahatma Gandhi, quando a tua oração vem do coração, ela vai proporcionar um conforto que nada mais é capaz de proporcionar. E é o que ele vai dizer em seguida.
mas ela deve ser feita com o coração. Uma vez que eu faço essa oração, mas professora, como é que eu vou fazer essa oração com o coração? Meu coração não fala, ele só bate. Mas quando as palavras saem do teu coração, elas saem sem intenção meramente humana, sem uma intenção meramente voltada para os teus desejos, para te satisfazer inteiro e completamente. Quando a oração sai do nosso coração, ela sai com o único e exclusivo objetivo de tocar a Deus, de comover este Deus maravilhoso, de engrandecer esse Deus maravilhoso. E não com a finalidade única de obter algo para mim. Eu quero ter isso, eu quero ter isso, eu quero ter isso. A nossa oração, quando é feita de coração, ela nos leva a querer ser melhores, ser mais cristãos, ser mais, assumir com mais vontade, com mais disponibilidade a Jesus, a missão, entendeu? Quando a oração é feita quando sai do coração, é o que ele vai dizer em seguida. Quando não, é como um bater de um tambor ou um simples efeito sonoro de cordas vocais. Então aqui ele usa dois instrumentos, o tambor e essas cordas, não são dois instrumentos, perdão, só um tambor e as cordas vocais que são a nossa fala. Quando não, tambor, o som só sai do tambor se você bater. E ali você pode bater de qualquer forma, de qualquer maneira, a qualquer momento do dia, ou não, por qualquer motivo, ou não, não é? Aqui no caso, o efeito do som, falando normal. Você está falando ali só saindo palavras normalmente, sem efeito nenhum. Quando é feita com o coração, tem o poder de dissolver montanhas de aflição. Bem-vindo seja aqueles que quiserem experimentar esse poder. Olha só, meus amores, trazendo para a nossa realidade de hoje, não é? Estamos aí sendo bombardeados quase todos os dias, não é? Bombardeados em todos os setores. Política, bombardeio. Economia, bombardeio. Saúde, bombardeio, não é? Covid, que está influenciando tudo isso em relação ao Brasil, não é? Então, todos os dias são milhares de informações. Aí tem as informações que são verdadeiras, aí tem aquelas que são fake news, e às vezes a fake news faz com que você não acredite nas verdadeiras e torna-se aquele ciclo e você está dentro desse ciclo vicioso e acaba que você se desespera. Aí tem os teus problemas, tem um problema que nós estamos, não é? Vivendo o medo que nós temos, não é? Às vezes um conflito ou outro que acaba acontecendo dentro de nossas casas, não é isso? E aí você se sente perdido, acha que não vai dar conta. Aí de repente quando você pensa que está tudo, que você vai entregar os pontos, que não tem mais condição de fazer nada, aí você vai para o teu quarto, fecha a porta do teu quarto. Entre em oração verdadeira, uma oração verdadeiramente feita do coração, que sai do coração, e você sente que você tem o peso do mundo nas tuas costas, mas que você faz como o filme do Charles Chaplin, não é? Ele fica brincando com o planeta Terra, jogando de um lado para o outro, como se fosse uma bola. Então, por quê? Porque a oração faz com que você vai resolver os problemas? Não, mas vai te dar uma força interior que vai fazer com que você olhe para aquele gigante, que é um problema gigantesco, enorme. E quando eu falo, é um problemaço mesmo, um problemaço. Você vai olhar para ele e dizer assim, obrigada, Deus, porque tu estás comigo aqui, travando comigo esta luta e eu sairei vencedora. Aí você olha para o problema e nem vê mais ele do tamanho como você via antes. Então, faz com que todas essas montanhas de problemas, de medo, de tristeza, de incerteza sejam todas dissolvidas. Ok? Bem, eu espero ter ajudado vocês, eu espero ter contribuído, não é? Para que vocês tenham feito aí as correções, reavaliado, não é? Complementado as suas respostas. Eu sei que vocês já enviaram para mim, mas fica como aprendizado, não é? Que você vai reformular para que você mesmo aprenda um pouco mais. Tá bom, meus amores? Até a nossa próxima aula. Fiquem com Deus.